com o Diego Amorim, que já está entre nós. Tudo bem, Diego? Bom dia para você, meu caro. Bom dia, Nonato. Bom dia, Tebas. Bom dia a todos que nos acompanham pela Nova Brasil FM. Bom, a gente citou aqui no Essencial o discurso do Arthur Lira na reabertura ontem do Congresso para esse ano de 2024. Foi um recado ao governo? Como é que você interpretou isso, Diego? Nonato, foi puxado, viu? O Arthur Lira foi com faca nos dentes, como a gente diz, né? O presidente Lula não estava nessa cerimônia ontem aqui no Congresso Nacional. O Palácio do Planalto alegou que geralmente o Lula não participa dessa cerimônia de abertura do ano legislativo e, na ausência do Lula, principalmente o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, aproveitou para mandar recados indiretas. Sabe quando as pessoas querem dar indiretas nas outras, assim, que às vezes postam uma música, colocam um meme, sabe? Fazem aquela coisa ali nas redes sociais. O Lira foi mais escrachado do que isso. E a gente precisa entender o contexto do porquê que o Lira foi para cima do Palácio do Planalto no dia de ontem. Primeiro, ele está chateado com o governo, está chateado com o Palácio do Planalto, sobretudo no finalzinho do ano passado para esse ano, tiveram aí dois fatos que deixaram o presidente da Câmara um pouco arredio com o Planalto. Um foi o veto, principal deles, o veto do presidente Lula a um pedaço das emendas ali, nas quais o Congresso já tinha colocado a mão, e o presidente Lula vetou aquelas famosas emendas de comissão, parte ali do que sobrou daquilo que ficou conhecido como orçamento secreto. E a outra coisa que chateou muito o Lira foi a medida provisória da desoneração da folha, que, segundo deputados, estava tudo acordado, tudo certinho com o Palácio do Planalto, mas aí a equipe econômica entrou no meio do jogo e acabou que o presidente Lula enviou uma medida provisória que ainda está lá na gaveta, em banho-maria, no Congresso Nacional, que trata da desoneração da folha. O segundo contexto dessas falas do Arthur Lira que a gente precisa entender, Nonato e Tebas e ouvintes, é a questão das eleições internas lá na Câmara e no Senado. Talvez, desde esse tempo que eu acompanho Brasília aqui, nos últimos 20 anos, 2 décadas aqui em Brasília, eu nunca vi uma eleição de Câmara, sobretudo Câmara, tão antecipada e tão adiantada como agora. A gente está desde o ano passado falando da sucessão do Arthur Lira, porque de fato está todo mundo se mexendo e trabalhando. E eu lembro a você, ouvinte do jornalismo da Nova Brasil FM, que essa eleição da sucessão do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco no Senado só vai acontecer daqui a um ano, em fevereiro do ano que vem. Mas já está todo mundo trabalhando, inclusive o deputado federal Elmar Nascimento da Bahia está preparando uma caravana grande com um monte de deputados aqui para levar para Salvador, terra dele, para curtir esses dias de folia já a partir de amanhã, hein? Pelo que eu soube, o deputado Elmar Nascimento, que quer ser o nome do Arthur Lira para essa sucessão na presidência da Câmara. E o outro contexto que é muito importante é o de que aquele assunto de semipresidencialismo ainda não morreu no Congresso Nacional, viu, Nonato e Tebas? O Arthur Lira defende com unhas e dentes, me perdoem o clichê, aquela história de o Brasil ter de fato na prática, na teoria e não na prática somente como já existe hoje, essa questão do semipresidencialismo. Eles querem abafar de vez ali o presidente da República, seja quem for, e empoderar cada vez mais o Congresso Nacional, lembrando que tem projeto tramitando no Congresso que trata da questão do semipresidencialismo. Então eu separei aqui algumas frases do Arthur Lira dentro desses contextos para a gente analisar junto com você, ouvinte do jornalismo da Nova Brasil FM. Primeiro, o Arthur Lira diz o seguinte: olha, o orçamento é de todos e todas, brasileiros e brasileiras. Não é nem pode ser de autoria do Executivo, muito menos de uma burocracia técnica que, apesar do preparo, não foi eleita para escolher as prioridades da nação e não gasta a sola do sapato percorrendo os pequenos municípios brasileiros como nós, senadores e deputados. Não fomos eleitos para carimbar. O que o Arthur Lira quer, Nonato, Tebas? Que o orçamento seja dele. Quando ele fala o orçamento é de todos, na verdade ele está querendo dizer o orçamento é meu. O Arthur Lira quer tudo para ele. Ele age como uma criança birrenta muitas vezes. Da mesma forma que o parlamento não foi eleito para carimbar tudo que o Planalto manda para lá, o Planalto também não foi eleito, o presidente Lula foi eleito também, deputado Arthur Lira, não foi eleito somente para fazer as vontades do Centrão e de Arthur Lira. Isso precisa ficar claro. O que o Lira quis até agora que ele não teve?
O que é que o presidente Lula não fez para o Arthur Lira desde o início desse terceiro governo Lula? E o Lira quer mais, ele quer mais. Quando ele fala que o orçamento é de todos, ele está chateado com essa retirada das emendas de comissão que o presidente Lula vetou no finalzinho do ano passado. Depois ele diz, não subestimem esta legislatura, errará grosseiramente qualquer um que aposte em uma suposta inércia desta Câmara dos Deputados. É quase um tom de ameaça. É quase um tom de barganha escancarada. Antigamente na política as coisas eram mais nas entrelinhas. Agora não precisa nem mais. Daqui a pouco não tem mais nem Conexão Brasília. Não precisa nem mais de analista político, viu, Donato e Tebas? As coisas já estão escancaradas. Não tem mais que fazer nenhuma análise. Olha aqui a frase dele. Não subestimem esta legislatura. Errará grosseiramente qualquer um que aposte em uma suposta inércia. Ele está sendo mais claro que isso, impossível. Aí depois ele vem com a frase mais forte que eu avalio nesse discurso de ontem, que ele diz: não admitimos que sejamos criticados por isso, em relação ao controle do orçamento. Quanto mais intervenções o Congresso fizer ao orçamento, mais o Brasil será ouvido. Veja, a gente fala tanto que o Congresso está empoderado, o Congresso está tão empoderado que o presidente da Câmara está querendo definir o que a gente pode criticar e o que a gente não pode criticar dele. Ele está dizendo, não admitimos que sejamos criticados por isso. Ora, é o presidente Arthur Lira que vai definir o que a gente pode criticar ou não nele e no Congresso Nacional? Isso é de um salto alto, de uma arrogância, de uma prepotência assustadoras. E depois de falar tudo isso, o Arthur Lira ainda vem com a frase: é hora de encerrarmos essa polarização raivosa para abraçarmos o sadio e necessário debate de ideias. Como é que nós vamos ter um sadio e necessário debate de ideias se na largada ele já está dizendo o que a gente pode ou não criticar dele? Como é que nós vamos ter um diálogo se o presidente da Câmara está definindo que a gente não pode criticar o Congresso pelo controle do orçamento? Então, enfim, repito, antes as coisas eram mais nas entrelinhas, agora está tudo mais escancarado, viu, Nonato e Tebas? Para finalizar, sobrou para o ministro Alexandre Padilha, de Relações Institucionais, fazer o papel do deixa disso. Ele disse ontem que nunca rompeu com o Congresso, que o Planalto está tendo uma relação ótima com o Parlamento. Isso aqui é como se fosse aquele casal que está se separando, mas não pode ainda dizer para a sociedade. Aí fica todo mundo perguntando, como é que vocês estão? Aí eles, a relação está ótima, por causa das crianças, né? No caso das crianças aqui dessa relação, são os projetos econômicos. O governo tem muita coisa para aprovar nesse início de 2024, tem a regulamentação da reforma tributária, tem a questão da desoneração da folha, tem projetos importantes de segurança pública, tem a questão da inteligência artificial, tem a agenda verde, tem Código Civil e Código Eleitoral para serem reformados. Então essas são as crianças desse casamento do Planalto com o Congresso, e que por mais que eles estejam se matando dentro de casa, a portas fechadas, se matando no sentido figurativo, claro, eles estão aqui dizendo para todo mundo que a relação está ótima. Não está coisa nenhuma, viu, Nonato e Tebas? Bom, a gente vai seguir monitorando, pelo visto teremos um ano animado aí nessa legislatura na capital federal, e contamos com a sua participação aqui para desenrolar pra gente. Obrigado, Diego. Amanhã tem mais. Valeu. Até amanhã. Um abraço. Diego Amorim, direto de Brasília, aqui no nosso Conexão Brasília, trazendo as informações a respeito da reabertura dos trabalhos no Congresso Nacional.